desenvolvimento sustentável é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco para tratar desse tema o professor Marcel Bustin, que ele é do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, a UNB. Participa dessa entrevista conosco o jornalista Davi Merig. Professor, eu queria um pouco a gente refletir sobre os dados da coleta de lixo no Brasil. Por favor. O Brasil gera hoje cerca de 160 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Destaque-se aí que 20% da população do país não dispõe de serviços regulares de coleta. Do total de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 47% destinam-se a aterros sanitários, 23,3% a aterros controlados, 30,5% a lixões, 0,4% a compostagem, que é o reaproveitamento natural, e 0,1% a triagem. Por que o Brasil está tão atrasado nessa questão da coleta de lixo e a sua destinação? Boa pergunta. O Brasil está muito atrasado. Muito atrasado. Se você buscar uma solução assim, em poucas palavras, eu diria que está atrasado por uma razão que também está atrasado em saneamento. São investimentos que não aparecem muito para o político, que toma a decisão de investir nesse setor. Um dinheiro que enterrado num buraco para passar um cano não aparece tanto quanto o dinheiro num prédio que é visível na beira de uma rua, de uma estrada. Então o Brasil negligenciou ao longo do tempo em relação a questão de investimentos ligados em geral a saneamento. O lixo é um problema de saneamento. Mas essa explicação ela é muito vaga para nós entendermos melhor esse problema. Nós temos que entender outra questão. O crescimento urbano do Brasil foi muito rápido. Se nós olharmos a taxa de crescimento, ou seja, de migração do campo para a cidade nos países mais desenvolvidos atualmente, esse processo foi muito mais lento, que nós chamamos de transição demográfica. Isso foi muito mais lento. No Brasil foi muito rápido. Isso aconteceu em 40 anos. Nós passamos de 30% de população na cidade para mais de 80% morando nas cidades. E é na cidade... Do campo para a cidade. Antes tínhamos 30 morando na cidade. Agora temos mais de 80 morando na cidade. Então o campo se esvaziou. E ao chegar na cidade, essas populações, em geral, foram compor o contingente de populações marginalizadas, faveladas, periféricas, porque as cidades não tinham condições de oferecer oportunidade de emprego e de infraestrutura para todos. E o setor público não acompanhou em termos de demanda, de oferta de serviços, não pôde acompanhar esse crescimento. Os investimentos públicos não acompanharam, nem nesse aspecto, nem em outros aspectos de infraestrutura, de equipamentos urbanos, transporte é outro problema grave nas grandes cidades, e, portanto, nós temos aí um problema grave, que é agravado pelo fato de que a quantidade de resíduos que é gerado por pessoas está aumentando, pelo próprio consumismo que é inerente à nossa sociedade contemporânea. Você hoje consome muito mais do que os nossos avós, nossos bisavós. Tá? A média que esses dados que foram apresentados indica é que um brasileiro está pouco abaixo de 1 quilo de lixo por dia, o que é pouco, porque os países ricos geram, em média, 2 quilos por habitante. Mas isso não quer dizer que o Brasil tem um espaço grande para crescer na produção de lixo, né? Não deve. Você tem que estancar com novas tecnologias para parar aí e reciclar, né? Sobretudo, a gente não pode chegar a 2 quilos por habitante, senão vamos a 320 mil toneladas nós por até dia. Devemos chegar a 2 quilos por habitante. O problema não é esse, o problema é o que fazer com esse lixo. Reaproveitar, reciclar, reutilizar, que são os slogans ambientalistas em relação ao lixo. Tá? Os países ricos, eu dizia, eles produzem em média 2 quilos de lixo por dia. Brasília produz 2 quilos de lixo por dia em alguns bairros de classe média e classe alta, que tem um padrão de consumo compatível dos países mais ricos. Então nós sabemos que existe um padrão alto. A quantidade de lixo que uma cidade gera é enorme. O problema é que nós não temos o que fazer com esse lixo. Então os caminhões passam e despejam em algum lugar, como você mover o lixo para debaixo do tapete. Tá? Uma característica de um país como o Brasil é que, em não havendo políticas de reaproveitamento e reciclagem do lixo, e em havendo populações vivendo em condições precárias de vida, você une uma coisa com a outra. Onde tem gente, tem lixo. Onde tem lixo e tem gente pobre, tem catador de lixo. Então as pessoas existe uma quantidade grande de pessoas, mas é muito grande.
Não sei se o brasileiro, em média, sabe o que é a vida pulsante de um grande lixão, de uma grande metrópole. São milhares de pessoas que vivem em estado de barbárie total, porque não só de barbárie nas relações... Exposta, não, a uma situação de saúde. Exposta a situações precárias de saúde, mas também expostas a uma disputa quase animalesca, porque não existem regras de relação entre as pessoas na disputa pelos resíduos. Em alguns casos, os resíduos são comida, né? Em outros casos, são materiais recicláveis que têm um preço de mercado. O que é interessante é que, no final, o trabalho dessas pessoas vai ser aproveitado por uma empresa formal, oficializada, às vezes até empresas multinacionais, como no caso das latas, que é o produto mais reciclado. Isso é uma matéria-prima. O trabalho desses catadores é matéria-prima para um processo industrial moderno. Certa feita, o senador Darcy Ribeiro, já falecido, o grande senador Darcy Ribeiro, discutindo sobre criança abandonada, dizia que no Brasil se via muita criança abandonada, mas não via porco abandonado, galinha abandonada, porque qualquer galinha e porco abandonado alguém pegava imediatamente. Na questão do lixo, me parece que tem isso também, quer dizer, aquilo que tem uma função econômica muito clara, por exemplo, latinha de alumínio, ferro, cobre e tal, esse lixo praticamente alguém vai catá-lo e vai reciclá-lo, tal, ele não vai ficar jogado na natureza. Talvez seja o caso do Estado entender isso e atuar mais decididamente nesse lixo, vamos dizer, que ainda não tem uma destinação econômica tão clara? Mas se você... Tem um estudo que foi feito até por um pesquisador aqui de Brasília que trabalhou com uma centena de produtos do lixo. Todos eles têm preço. Todos eles têm algum tipo de preço, algum tipo de demanda. Uns mais, outros menos. Lata é o melhor de todos. No Brasil disse que uma lata não cai no chão. Alguém agarra enquanto ela está caindo. O tempo médio de vida de uma lata é menos de um mês. Entre ela ser fabricada e ser fabricada de novo. Quase 100% de reciclagem, né? Porque uma lata é 95% de energia. Então, a densidade de valor é muito alta e vale a pena, é um bom negócio. Mas não é só a lata, não. Tem outros produtos que são muito economicamente atrativos no lixo. Isso todos os países desenvolvidos já perceberam há muito tempo. O que é cruel no Brasil é que o processo de reaproveitamento desses materiais é feito da forma mais precária e desumana. Você pode muito bem ter depósitos nos supermercados, até existe no Brasil, mas não é, a educação das pessoas ainda não levou a isso. Porque você dispõe do lixo, a garrafa você coloca aqui, a lata você coloca aqui, o papelão você coloca aqui, isso vai para um processo industrial de forma limpa, economiza recursos naturais, economiza poluição, degradação e, portanto, é muito mais conveniente. No Brasil parece que não existe um esforço. E aí sim, esse esforço não é espontâneo das pessoas. Esse esforço deve ser objeto de alguma campanha muito bem orquestrada por parte de autoridades públicas, no sentido de promover isso. E, por outro lado, e aí você tem razão, o que fazer com aquele resto dos resíduos que é o lixo sem valor. O lixo do lixo, que não deixa de ser lixo. O senhor acha que essa questão vai ser bem equacionada? Porque o Senado está discutindo agora uma política nacional dos resíduos sólidos. Esse arcabouço institucional vai dar uma direção para se resolver esses problemas? O Brasil recuperar um pouco esse atraso? Eu não posso prever, eu posso torcer. Tá? Eu acho que nós torcemos para que haja... Em termos de regulação, de normas, né? Uma vez mais, a gente avança. Uma vez mais, o Brasil tem normas. O problema do Brasil não é a inexistência de regras. É a aplicação delas. É a inexistência da efetividade das regras. Mas é claro que todas as regras precisam e merecem ser aprimoradas. Tá? No caso do lixo no Brasil, é preciso que haja uma política efetiva de lixo. Tá? É inacreditável e que eu, inclusive, muitas vezes eu levo estudantes estrangeiros que vêm visitar aqui para conhecer o lixão no Brasil. Porque eles acham que o Brasil é um país pujante, que está se promovendo muito economicamente, e é preciso ver que existe um outro lado que foi negligenciado e continua sendo negligenciado. O que fazer com o lixo do lixo? Existe. O lixo do lixo é justamente o orgânico. E esse sim pode ser transformado em energia. Existem algumas experiências no Brasil, muito poucas, de compostagem, de biodigestores, no sentido de reaproveitar o lixo do lixo, que é o melhor dos lixos, que é aquele que pode virar energia. Professor, a gente está sempre voltando na questão da regulação, quer dizer, a questão das leis. O Congresso Nacional está discutindo a questão do Código Florestal. Há 45 anos
que esse código que nós temos hoje, ele tem 45 anos. E nesse período, em 1965, o Brasil tinha 80 milhões de pessoas e hoje conta com 190 milhões. A área plantada passou de 272 milhões de hectares para 355 milhões e a produção de grãos saltou de 19,9 milhões de toneladas para 145 milhões de toneladas. Em sua opinião, o Brasil precisa de um novo Código Florestal? Eu diria que, como todas as leis, precisa de ser retocada e, no caso específico do Código Florestal, existem questões muito sérias que a legislação atual não resolve. Você mencionou alguns dados que são eloquentes, cresceu a população, cresceu a produção, etc. e tal. Existe uma gritaria muito forte por parte dos setores ruralistas brasileiros querendo reverter alguns mecanismos que coíbem a expansão da área de utilização do território brasileiro por razões vinculadas direto ou indiretamente à legislação florestal. Está em pauta hoje, o Congresso Nacional está discutindo essa questão, os lobbies todos estão se mobilizando nesse sentido. O meu único temor é que o projeto que saia seja alguma coisa que deforme a capacidade do poder público de proteger o pouco que ainda resta em alguns biomas brasileiros de áreas naturais. Há poucos anos, o Brasil adotou como medida provisória a restrição a apenas 20% da utilização das áreas de floresta amazônica. Essa questão tem sido debatida e na minha percepção, inclusive alguns segmentos ambientalistas com muita serenidade têm tratado essa questão no sentido não se pode tratar a Amazônia como um todo homogêneo, porque a Amazônia não é homogênea. É possível que em algumas localidades na Amazônia, em alguns territórios, tenha que haver restrições maiores ainda, mas também é possível que em outros lugares possa haver uma redução da restrição. Não dá para tratar como uma coisa só. Entre outros pontos, o relatório do Código Florestal que está em debate no Congresso destaca a possibilidade de somar a reserva legal com a área de preservação permanente para compensar o desmatamento hoje ilegal e tal. E a consolidação de plantações em costas e topos de morros, proibidos pelo atual Código brasileiro. Como o senhor avalia essas duas questões? Uma vez mais, a gente vai ter que levar em consideração cada contexto territorial específico no Brasil. A Amazônia não é a mesma coisa da região de Mata Atlântica. O problema das encostas no Brasil é gravíssimo. É gravíssimo. Nós estamos presenciando a cada dia desmoronamentos, tanto em áreas lindeiras de rodovias, como em áreas urbanas, tragédias, pelo fato de que nós ocupamos desordenadamente áreas de encosta. Então, as encostas devem ser objeto de restrições, eu diria, ainda maiores. Onde as encostas foram já descaracterizadas em sua vegetação nativa, é preciso que haja uma política muito determinada no sentido de recompor essa cobertura vegetal. Agora, volto ao mesmo tema. Não dá para tratar o Brasil como uma coisa só e dizer que a regra é uma só para todas. O Código Florestal vigente hoje, ele tem algumas brechas ou alguns buracos negros que precisam ser resolvidos. Por exemplo, não se sabe muito bem hoje o que acontece com uma área que era rural, mas que foi transformada em urbana. Ou seja, nós sabemos que as cidades cresceram, a população foi para a cidade e as cidades cresceram. E a cidade não cresce só para cima, cresce para os lados. Quando ela cresce para os lados, ela ocupa áreas que eram rurais. A legislação não tem muita clareza de como tratar essas questões. Vai se deixar o mesmo tamanho de áreas de reserva legal e áreas de proteção permanente em zonas urbanas? Ou nós vamos criar uma legislação específica, adaptá-las? A gente vê sempre um conflito, né, de interesses entre os que querem produzir e têm motivo para produzir, e é bom que produzam para o país, para a renda, para o nível de emprego, para alimentar as pessoas, e aqueles que querem preservar porque querem preservar pensando no futuro da humanidade, no futuro do país também. Como harmonizar esses dois interesses, que aparentemente são divergentes? Eu acho que já foram mais divergentes. Hoje tem havido uma maior convergência entre interesses por duas razões. Uma das razões é o fato de que quem só pensa na dimensão econômica, se pensa bem,
está percebendo que uma economia que seja ambientalizada, uma economia que tire proveitos das vantagens que são inerentes a atividades que são ambientalmente saudáveis, é uma economia que é promissora. Gera empregos, gera renda, tem menores riscos, tem maior estabilidade, tem boas perspectivas de mercado. Então, hoje tem havido uma certa, para usar a expressão da moda, um esverdeamento de mentalidades econômicas, ou um espaço de possibilidade para o esverdeamento de mentalidades econômicas. Por outro lado, e não menos importante, a gente tem um lado dos ambientalistas que tem percebido, isso não é um todo homogêneo, mas um segmento considerável do ambientalismo percebe que não dá para virar as costas para a atividade econômica. Existe, de fato, e eu me coloco nesse grupo, eu diria que aonde não existe bem-estar econômico e social, dificilmente vai haver uma sensibilização, uma mobilização das populações no sentido de pensar em um ambiente saudável no futuro. Onde o presente não está resolvido, o futuro não se coloca como um item da agenda. Professor, desde o Rio 92, que a questão ambiental foi agendada no mundo inteiro, depois passamos por Kyoto, mais recentemente por Copenhague, o senhor avalia os resultados alcançados desde o Rio 92 como resultados positivos, ou a gente pode considerar que esses encontros foram um fracasso e que não trouxeram nenhum grande benefício para o mundo nessa área ambiental? Um pouco das duas coisas. Por um lado, eu acho que os grandes encontros internacionais tendem a ser festivais, grandes festivais de mobilização. A mídia se mobiliza, a opinião pública se mobiliza, vários segmentos esclarecidos da população se mobilizam, militantes se mobilizam, e há como uma espécie de ressaca no dia seguinte, uma espécie de desmobilização e desarmamento, inclusive, de alguns espíritos. E quando chega às vésperas de um novo evento como esse que foi programado, todo mundo se remobiliza e vai cumprir as pautas, as agendas que ficaram devendo. Em 2002, poucos meses antes, em 2001, poucos meses antes da conferência Rio+10, que aconteceu em Joanesburgo, que era uma revisão dos resultados da Rio 92, o Brasil acordou para o fato que 10 anos depois não tinha elaborado a sua Agenda 21, era um compromisso. Não só o Brasil, vários outros países. Ao cabo de poucos meses, o Brasil produziu um documento razoavelmente sólido, com um processo amplo de consulta, 50 mil pessoas foram ouvidas nesse processo, e gerou um documento para Rio 92, para Estocolmo, para Joanesburgo, Rio+10. O problema é que tem uma lacuna de 10 anos, em 10 anos nada aconteceu. A gente tratar questões dessa seriedade não é uma sucessão de episódios, são processos contínuos. Você tem que pensar no ambiente, pensar no desenvolvimento, nas condições de bem-estar das populações, todos os dias, e não só nas vésperas das reuniões. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou qualquer observação ao nosso programa, utilize o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado de hoje, use o seguinte endereço eletrônico: marcel@unb.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Marcel Bustin, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.